Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo canal História Sem Fronteiras. E hoje nós vamos ver, então, um pouquinho sobre o Renascimento. É um momento muito bem bacana, é um momento muito legal. Nós vamos ver um pouquinho da nossa história, da humanidade. Bom, com relação ao Renascimento, né, ele acontece por volta ali do século, entre o século 13, 14, século 15, né? São as fases do Renascimento, mas é no século XVI que vai ter o grande auge, né, do Renascimento. Bom, senhores, a partir de agora, então, nós vamos observar alguns fatores, algumas situações aqui que nos chama a atenção. Tudo bem? Bom, em primeiro plano, vamos jogar aqui o cantinho aqui assim. Bom, senhores, então olha só, vamos pensar um pouquinho. As novas rodas, contexto histórico, né? Por volta ali do final das Cruzadas, século XIII, inicia uma nova rota comercial, uma nova perspectiva, formação dos estados absolutistas, guerra dos 100 anos, peste negra, grande fome, consolidação dos estados nacionais, formação das grandes nações, hino, bandeira, fronteira, uma moeda única, impostos, burguesia mercantil, enfim, é preciso a arte também. A arte nasce agora nesse momento, lógico, né, com a perspectiva de romper com a arte medieval e criar algo novo. E esse algo novo precisava buscar, resgatar, trazer os elementos da antiga tradição, que é a arte clássica. E aí eu chamo a atenção para vocês que é a questão do Renascimento. No caso do Renascimento, o seu conceito histórico e artístico seria o resgate da cultura greco-romana, né? Trazer esses elementos, né? Valorizar o homem, valorizar as perspectivas do homem, o homem enquanto criatura divina, como nós estamos vendo aqui na pintura do Michelangelo, né? Veja que ele faz essa pintura, então tem Deus e a criatura e a criação, que é Adão, né? Se você continuar a perspectiva, você vai ver que essa parte rosa, na verdade, é uma metade simétrica de um cérebro, em que no meio desse cérebro ainda está a questão do teocentrismo. Bom, e do outro lado tem essa criatura, né, que está olhando para Deus e, bom, enfim, nós vamos agora dar uma continuidade nessa perspectiva do renascimento cultural e aí nós vamos ver o quê? Para, naquele momento, tá assim, né, a obra de Michelangelo, a criação, né, de Adão, de Michelangelo. Bom, nessa época é a Idade Moderna. De um lado eu tenho trovadorismo, teocentrismo e as cantigas. Do outro, contraposição, vai vindo esses elementos humanísticos, né, que valorizam o homem, o pensamento humano, as novas formas de ver a realidade. Então, o homem agora, né, ele é a criatura, sim, mas é uma criatura que pensa, uma criatura que tem uma perspectiva racional, né, experimental dentro das ciências do conhecimento. E aí nós temos o humanismo do Gil Vicente, que é um português, né, tentando contrapor a esse pensamento teocêntrico, que é o chamado antropocentrismo. E no Renascimento a gente vai ver aí um movimento de grande renovação na cultura, no rompimento com a Idade Média e a perspectiva, né, um projeto de algo novo, de algo moderno. E aí nós vamos observar que grande interesse pelo passado greco-romano clássico, né? É isso que dá, enaltece e também vai adornar esse novo estilo de arte. Começou na Itália no século XV, do século XIV para o século XV, difundiu-se em toda a Europa no XV e no XVI. Por isso que as fases do Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Bom, o humanismo, né, é uma dessas vertentes que tem a preocupação, né, de valorização do homem, né, por isso que vai ter o estudo da cultura greco-romana, o resgate dessa cultura greco-romana, em oposição ao mundo medieval, que valorizava o mundo divino e o extraterreno. Aqui, o humanismo vai valorizar o conhecimento humano, a valorização do homem, o homem enquanto objeto de pesquisa, o homem enquanto objeto de arte. No racionalismo, o homem passou gradativamente a olhar o mundo de forma mais científica. Foram estabelecidos limites de atuação entre a ciência e a religião. Isso é uma continuidade do pensamento de Tomás de Aquino, né? Em questão da fé e da razão. Isso começou no século XIII, no século XIV vai ganhando alguns elementos. Tudo bem? Vamos para o próximo passo.
é a questão de algumas particularidades do pensamento renascentista. Primeira situação, desprezo à cultura medieval, à questão da superstição, tudo bem? A admiração pelos modelos greco-romanos, que é o chamado classicismo, exaltação do homem enquanto personagem, né, nessas obras de arte, a questão do indivíduo na natureza. Eles adoram os elementos naturalistas, o homem, né, o cenário da pintura renascentista é o homem em algum local, na floresta, algum bosque, né? É o homem brotando das águas, como é o caso da Vênus de Botticelli, nós vamos ver agora. E eles tinham uma perspectiva de um otimismo, acreditavam que o homem, né, em si próprio pode ser feliz pelas suas próprias ações. É engraçado que nesse momento surge uma frase bem célebre: o homem é a medida de todas as coisas. Bom, avançando aqui, o homem é a medida de todas as coisas, essa é uma frase típica renascentista, tudo bem? Bom, avançando, vamos ver então as características desse classicismo. Primeiro passo, né? A inspiração nas artes clássicas, a arte greco-romana. Né? Para os artistas do Renascimento, só a arte dos antigos ela é harmoniosa, ela é simétrica, ela é matemática, proporcional, ela é bela, ela representa o que há de mais belo do ser humano. Foi acompanhada de um elevado interesse arqueológico pelos vestígios da grande Roma antiga, da grande Grécia antiga, preservado aí por coleções privadas, né, que hoje também nós vemos isso aí em alguns museus. Então, essa arte greco-romana que estava abandonada, que tornou-se abandonada durante a Idade Média, em prol de outros elementos do Império Cristão Católico, agora ela ganha novos elementos. Né? Por isso que há esse resgate. Não é à toa que muitos financiadores de arte daquela época, os burgueses que financiavam, conhecidos como mecenas, esses mecenas financiavam grandes artistas, filósofos, pensadores, chegaram até a trazer esses homens do Oriente para morar lá no Ocidente, principalmente em Gênova, Veneza e também em Florença. Bom, continuando aqui o nosso trabalho, a gente vai perceber o seguinte, que na arte, né, do Renascimento, a recuperação e a utilização de elementos arqueológicos, aí, como as colunas, os capitéis, as corniches, os frontões, os arcos, as abóbadas, a adaptação, né, a adoção de temáticas, e não só apenas temas religiosos, como a gente observa em algumas capelas, em algumas paróquias, em algumas basílicas, mas também vai ter a pintura profana, né, pintura relacionada à mitologia greco-romana, tudo bem? Típica daquela arte clássica lá no passado, eles vão retomar essas artes. Tanto que algumas ruínas que estavam, né, locais que estavam destruídos, eles chegaram até pegar, desmontar algumas ruínas e reconstruir prédios, né, palacetes, casas monumentais no estilo clássico. Né? Então, eles, para reconstruir, eles chegaram até a utilizar materiais das antigas ruínas ali da Roma Antiga, da Grécia Antiga. Tudo bem? Sempre o gosto pelo corpo do homem, pelo homem sendo glorificado, né? A valorização e a harmonia. Valorização do homem, né? E outra coisa, toda pintura, todo objeto, ele é simétrico, ele é proporcional. Tudo que você faz de um lado tem que ter do outro. Então, é uma pintura, é uma escultura, é algo matemático, é uma construção arquitetônica matemática, simétrica, proporcional. Nós vamos ver daqui a pouquinho. No campo do naturalismo, a admiração pela natureza, a qual se tenta transpor para a arte, né? Transmitir isso para a pintura, com cores mais vivas. Sempre a questão do claro e escuro é a imagem, né? Sempre aquela questão do claro e do escuro, as definições, né, dos corpos, né, o corpo musculoso, valorizando o corpo humano, a essência do homem, né, os interesses pela anatomia, pelos gestos, pelo movimento, pela diversidade, né, geológica, pela botânica né, no campo das paisagens, pelas figuras, pelos ambientes, né, mitológicos. Então, quando eles iam fazer alguma pintura que era algo diferente, chegavam a usar até elementos ali, sabe? Chegaram até a usar elementos que representassem, né, a questão da paisagem humana, né, a questão da paisagem natural relacionada ao homem. Né? Então, eles recriavam imagens, pinturas, né, com relação a algum episódio mitológico, e aí usava essa valorização do homem, da natureza, da questão botânica, da diversidade natural. Bom,
para a gente poder ter um diálogo melhor e poder esclarecer melhor o renascentista, né, e o movimento renascentista, a pintura vai condizer com os contextos vividos, né, nos séculos XV, XVI, tá? Mas lembrando, começa um pouquinho mais antes, no século XIV. Uma retomada dos ideais da beleza e da cultura greco-romana, né, financiada por poderosos homens, que são chamados mecenas, tudo bem? Esses homens eram homens enriquecidos e por que eles vão patrocinar a arte? Porque eles querem também trazer esse luxo para dentro da sua casa, coisa que era apenas ostentada pela nobreza. Agora eles passam, os burgueses, os mercadores italianos, genoveses, né, os florentinos, eles acabam patrocinando esses homens como uma maneira de mostrar a sua ostentação, a sua riqueza. E falar em Florença, tem uma família muito importante chamada de família de Médici, tá? Júlio de Médici, Lourenço de Médici, são esses homens que marcaram muito. E até é interessante que uma dessas representantes dos Médici, Catarina de Médici, chega a casar com o rei da França, tudo bem? Com o rei Francis, tudo bem? Olha só, vamos ver algumas características da pintura renascentista. O desenvolvimento de novas técnicas como a pintura, né, novas tintas, permitiu aí que fosse realizada na obra renascentista, que é o que nós mostramos aqui. Aqui ao fundo, tá vendo que tem uma questão de profundidade, e essa profundidade ela é chamada no campo das artes de uma profundidade tridimensional. Isso nós chamamos de perspectiva, tanto para o fundo quanto para a frente. Perspectiva é isso, é essa visão, né, real, perfeita, tridimensional. Beleza? Essa é a perspectiva, tá? Essa visão representada de forma tridimensional. Essa é a famosa família Arnolfin. Vamos ver agora aqui rapidinho. Na Europa, no século V até o século XVI, a tinta era sempre a tinta em pó. Por isso que ela era feita com gema de ovo e água, né? E ela deteriorava ao longo do tempo. Mas esse processo foi mudando ao longo da época, né? E a tinta cada vez mais secava muito rápido, né? Bom, no início do século XV, os artistas começaram a misturar pigmentos com óleo, né? E que secava mais lentamente, permitindo detalhar mais o trabalho. O pintor flamengo Jan van Eyck, né, é considerado o inventor da tinta óleo, tudo bem? E essa tinta óleo ela vai dar mais brilho, ela vai dar, né, uma maior visibilidade da obra, uma melhor qualidade da obra também e uma durabilidade da obra. Tá? Para ela se deteriorar vai demorar muito tempo, né? Contudo, Van Eyck usou recursos com a tinta óleo permitida aí para detalhar partes do seu quadro, né? Como a família de Giovanni Arnolfini e a sua esposa com o pelo, né? Com o cachorro aí embaixo, aí, um cachorrinho bem peludo, né? O metal aí, né? Do cabedelo, que seria essa parte de cima aqui, assim, de metal, né? Representando aí uma espécie de um lustre. E essa é a clássica pintura de Jan Eyck, né, com a família Arnolfini, Giovanni Arnolfini. Continuando aqui, nós vamos também caminhar para uma ideia de um realismo, né, por mais fanáticos que pudessem ser os temas das pinturas renascentistas, abordando aí temas religiosos, mitológicos, né, os detalhes são perfeitamente minuciosos, sempre buscando elementos da mais pura realidade, né, buscando elementos mais próximos ali da realidade, né, com o homem. Ou seja, aqui nós observamos que ele caminha muito para a ideia de um retrato, para retratar aquela realidade. Bom, outra técnica usada também, típica do Leonardo da Vinci, é esse esfumato, ou esfumaçado. Tudo bem? É típico do Leonardo da Vinci, né? Um estilo de tinta meio degradê, com a questão de elementos tênues aí, né? Um pouco mais reais. Tá? Essa é a técnica de pintura de Leonardo da Vinci. De maneira clássica, entre a pintura renascentista, é esse jogo de claro e escuro, sempre muito bem definidos, o que é claro e o que é escuro, né? É engraçado que tem uma iluminação que bate na tela, e essa iluminação que vem, ou se for uma pintura temática religiosa, é algo da luz divina sobre aquele indivíduo, sobre aquela temática, né? E aí é engraçado a gente chamar a atenção que eles vão usar cores mais vivas, tudo bem? Né? A questão da iluminação da obra, de onde vem a direção dessa luz,
né? E ela vai contrastando com uma espécie de um sombreado, né? Caminhando para um degradê sombreado nas laterais aqui assim, tudo bem? Mas dá para você ver a definição diferente da pintura barroca, é que você não sabe o limite onde é a sombra e onde é o claro na temática da obra. Continuando aqui, como eu havia dito a vocês, são elementos geométricos e são proporcionais, são simétricos. Então, veja que nessa temática dessa obra, o centro está aqui assim, né? Esse jovem aqui, e ela sempre tem elementos piramidais, né? Sempre tem esse elemento piramidal aonde está vinculado aqui, se você traçar um círculo aqui, então eu tenho, né, uma ideia de um triângulo aqui assim, ou dois retângulos, né? E se eu pegar aqui no centro, eu posso traçar um círculo. E aqui vai estar rodeado a nossa temática, totalmente proporcional. Veja que são 3 anjos, tudo bem? Tudo muito bem definido. A proporção do corpo das pessoas são muito bem definidas, né? Nesse outro caso aqui, olha só, a pintura renascentista é uma composição equilibrada, baseada, né? Ela tem as suas bases, os seus elementos muito bem proporcionais. Ó, as pinturas têm um equilíbrio em sua composição, esse mostra nas cores e nos elementos presentes. Além disso, as formas tendem a ângulos, pirâmides, como uma demonstração, né, de distribuição perfeita. Então, essa é a perspectiva do Renascimento. Uma distribuição perfeita, geométrica, simétrica. Se você partir a obra ao meio, tudo que tem do lado, a proporção tem que ter do outro lado. Outra segunda situação, a temática da obra sempre aparece no centro. Tá? Bom, o surgimento das artes aqui, nós vamos observar nessa primeira situação a formação de uma Europa moderna, né? Os principais situações aqui, nós vamos dar um stop now aqui, só um minutinho.